Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz com os raios do alvorecer. Mensagem 67. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 23, 4. O retorno dos pastos verdejantes e das águas tranquilas que matam a fome e a sede das ovelhas vão ficando para trás depois de um dia agradável para elas, onde tudo correu bem. Mas a noite se aproxima e é tempo de voltar ao redil para o repouso noturno, para o sono restaurador. Muitas vezes esse retorno, por algum imprevisto, impede que as ovelhas cheguem ao destino ainda com os últimos raios do sol iluminando os caminhos. Imprevistos são imprevistos. E então o crepúsculo anuncia a chegada do fim do dia claro, com as ovelhas ainda não tendo chegado ao curral. Elas não gostam de ser conduzidas quando a noite desce, porque o mistério das trevas esconde diferentes tipos de perigos. Elas sabem disso instintivamente. Entretanto, às vezes é necessário descer por um vale sombrio, escuro, onde os riscos são iminentes. É quando elas mais dependem do pastor. Sua presença é imprescindível, porque somente ele pode conduzi-las em segurança pelo chamado Vale da Sombra da Morte. Transportando essa realidade das ovelhas nessa situação para a nossa vivência humana, ela implica em riscos que corremos nas diferentes travessias que fazemos em nossa vida. As estações são diferentes, e por isso há dias luminosos, dias sombrios, verões inclementes, invernos torrenciais e noites densas, trevosas, onde não se vê nada a um palmo adiante do nariz. Nas nossas travessias, todas essas situações são algumas constantes e outras ocasionais. De qualquer forma, em quaisquer dessas circunstâncias, atravessar o vale à noite é sempre arriscado. O que significa mesmo esse vale? O texto original hebraico ajuda-nos a entendê-lo melhor. A palavra usada para descrevê-lo como escuro, sombrio, tenebroso ou mesmo mortal em diferentes traduções da Bíblia é Salmavet. Ela é originada de duas palavras hebraicas, Selem, cujo significado é sombra, e Mavet, cujo significado é morte. A palavra morte na Bíblia não define somente o final da vida, o fim do ciclo biológico. Morte pode significar situações críticas onde a vida corre riscos. Pode significar uma perseguição agressiva de inimigos de má índole, por exemplo. Costuma-se dizer às vezes que a pessoa desceu ao inferno dos limites humanos, que ela passou por uma experiência infernal. No texto bíblico e no credo cristão, disse que Jesus desceu aos infernos. Qual o significado disso? Não quer dizer apenas que ele morreu realmente,
significa que ele conheceu a situação de agonia extrema do ser humano, a solidão radical, o abandono absoluto até por parte de seu próprio Pai. Em Marcos 14:34, nós encontramos o seguinte registro: à hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, o vale de Mavet descreve objetivamente as circunstâncias dramáticas que por vezes nos envolvem, roubando a luminosidade da luz e mergulhando-nos em trevas profundas de angústia, medo, seja por causa de uma enfermidade atroz ou de conflitos pessoais, onde a solidão e o pânico queimam-nos interiormente. Vivemos o inferno da falta de respostas a perguntas que nos fazemos. Viver implica numa aventura onde os perigos sempre podem acontecer. Foi assim com Jesus e é assim com cada ser humano, seja ele temente a Deus ou não. O temor a Deus descrito pela Bíblia é o encanto por ele, como os Salmos 139, 8 e mais outros descrevem de forma tão preciosa. Há uma maneira de reagirmos às situações de risco do vale da sombra da morte quando não temos confiança no pastor. Somos possuídos pelo pânico, pelo medo assustador e pelo desespero. Mas há uma outra forma de reagir às mesmas situações de risco características deste vale, quando temos confiança nele. Porque quando confiamos nesse pastor, confiamo-nos a esse pastor, no que ele diz e em quem ele é. Amém. Igreja Batista Betel.